Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez na abertura gols que marcaram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano e começou sem ser cortejado como a grande vedete que é. Terá sua hora de brilhar, claro, mas ainda é cedo. Vivemos mais uma semana daquelas, estamos às vésperas de grandes decisões pela Libertadores, também pela Copa do Brasil. Os corintianos seguem de olho na América, o ambiente no tricolor paulista ferveu de vez. O Flu terá que provar seu talento dando troco no Boca, grandes times, grandes missões e por falar em missão, a nossa aqui, como sempre, é falar do futebol e da vida. Ao meu lado, os nossos titulares Vitor Birner e Celso Zelt, que vocês verão aí. E o Cartão Verde hoje recebe jogadores de duas gerações diferentes e vividos o suficiente para nos ajudar a falar sobre o que deve ser levado em conta quando o futebol nos coloca diante de momentos decisivos, como os que teremos pela frente nos próximos dias. Aqui com a gente, Evair, campeão da Libertadores com o Palmeiras nos idos de 1999, e o jovem William, meia do Shakhtar, campeão da Copa da UEFA, tricampeão ucraniano e que, como ex-corintiano, sabe muito bem o que significa uma Libertadores para o time do Parque São Jorge. Muito boa noite a todos, um prazer tê-los aqui. Você recém-chegado, 4 dias só de Brasil, é isso, William? É verdade. Qual que era a prioridade? Era comer uma feijoada? O que você estava querendo fazer que não dava para fazer na Ucrânia? Boa noite a todos, é verdade, né? Saudades, né, do Brasil. Né, saudade da família, de estar perto das pessoas que a gente gosta, né? Então, também do churrasco, né? Que não pode faltar, né? Lá é difícil. Não era feijoada, era churrasco, então. Churrasquinho, né? Feijoada também, é churrasquinho, feijoada. A Evair sabe bem disso, que jogar lá fora não é fácil. Jogou no Japão, quando o Japão era longe, né, Evair? Boa noite, era difícil, era muito difícil. O Japão pior ainda porque a comida não é nem sequer parecida, né? A gente dava um jeitinho de comprar comida brasileira nos mercados onde a gente achava. Isso fazia um pouquinho com que a gente matasse um pouquinho a saudade. O futebol está muito diferente hoje da sua época, Evair. Eu falei essa coisa do ambiente do São Paulo, tem a questão do Palmeiras também. Outro dia, não sei quem estava aqui com a gente, que depois comentou que achava que o futebol hoje em dia estava mais educado. Comentou que ligava para os jogadores de outros times para jantar, depois de um clássico. Tem essa ou não, Evair? Olha, nesse sentido, não sei se mudou muita coisa, não. Eu nunca tive esse ambiente, assim, de continuamos tendo amigos, pessoas que a gente jogou contra, a favor, juntos, tal. Mas essa de ir jantar após um jogo... É moderno assim, demais, né? Para mim é um pouquinho moderno. Isso já deu problema, né? O Renato Gaúcho, lembra? Final do Brasileiro de 92... O Flamengo ganhou a primeira de 3-0, o Renato Gaúcho foi comer um churrasco com o Gaúcho, Renato era do Botafogo, não jogou a segunda partida, né? Deixa para comer depois, né, vai? Não custa nada esperar um pouquinho, né? Eu acho estranho, eu sei que dos jogadores mais novos não tem isso, mas eu acho estranho essa reação tão tranquila, de repente, depois de uma derrota séria, tal. Não sei, você perde um jogo, sei lá, quem joga na várzea, se o pessoal perde um jogo, chega depois o pessoal tá batido. E lá ninguém está ganhando dinheiro, joga porque gosta do time. Né? Se o profissional não se abate um pouco, não acho que a vida tem que acabar, mas sentir a derrota, acho ruim. Ruim profissionalmente. O William, e lá fora, a pegada dessa também, como é que é, William? A questão de rivalidade? Não, lá tem também. Vocês têm 10 brasileiros no time, né? Tem 8. 8 brasileiros. A nossa rivalidade lá é o Dinamo de Kiev, né? Isso é como se fosse Corinthians e Palmeiras aqui, Corinthians e São Paulo. A rivalidade maior lá é Dinamo e Shakhtar. Mas tem clubes aí que estão crescendo lá também, como o Metalist, Dnipro também, que é do Juliano, que jogava no Inter. Então tem alguns clubes que estão crescendo lá também. Mas na rua a coisa pega, William, de torcedor te cobrar, de te reconhecer? Não. Lá é bem só tranquilo. pode aproveitar uma pergunta do Romário Rodrigues aqui no Twitter, o hashtag Cartão Verde. Ele pergunta se existe pressão maior ou menor no futebol europeu, comparando aqui com a situação do Brasil, para vocês jogadores, na Ucrânia. Depende do clube, né? No Shakhtar não tem nenhum tipo de pressão, nem da torcida, imprensa também não. Tranquilo. A pressão é mais do treinador Para quem saiu do Corinthians. A pressão é mais do treinador, né? Que cobra a cada dia, cobra da gente, mas da imprensa, dos torcedores, se perde ou ganha, eles estão sempre sorrindo para você. E tem uma outra pergunta sobre pressão aqui do Guilherme Salus Santista. Você acha que tem mais pressão jogar no Palmeiras hoje ou no tempo do Palmeiras Parmalat no Jeju? Não, acho que não tem. Hoje está mais tranquilo. Hoje, a pressão hoje é menor que naqueles tempos. Com certeza. Hoje em dia, é lógico, existe aquela cobrança, a gente vê violência aí fora do campo. Outro dia nós vimos isso, mas
Na minha época, a pressão não era só do torcedor, né? Era a pressão da diretoria, da imprensa, do torcedor. Do tempo. Do tempo, porque eram 16 anos, né? E era muita coisa. Então a gente chegava no Palmeiras, bastava uma partida para não servir mais, para não prestar mais. Isso aconteceu com muitos e muitos jogadores, comigo também aconteceu. Aí o tempo ainda foi um pouquinho mais cauteloso comigo, tive a oportunidade de mostrar um outro lado, mas realmente antigamente era muito pior. Antes do Palmeiras Parmalat, né? Que antes da gente gravar, fazer o programa ao vivo, eu entreguei para o Evair uma lista de jogos e gols dele, e você estava olhando lá 91, né, Evair? Umas vacas magras ali, né? Exatamente. Ali a coisa pegava, né? Ali a coisa era muito difícil, né? Quando perdia, não valia a pena sair de casa, né? Era melhor ficar em casa. Pediu a janta lá dentro de casa, esse negócio de ir no restaurante, jantar. Ainda falo de comer com o comida italiana, então, nem pensar, nem né? Pensar, nem o dono pensar. do restaurante ia cornetar. Bom, a gente sempre tem uma enquete no programa. A enquete de hoje tem a ver com seleção brasileira. Antes disso, o Vitor citou aqui essa coisa de pressão, William. Queria te perguntar duas coisas. A sua situação é realmente uma situação privilegiada. Você aparece numa lista da World Soccer como o 6º jogador mais sedutor para os clubes europeus. Também teve no começo do ano uma proposta do Chelsea, que é agora o campeão de clubes europeu. Como é que você tem lidado com isso, cara? Tô bem tranquilo, né? Claro que... Não tem pressão? Não, tô bem tranquilo. Tem expectativa, então? Claro, expectativa sempre tem, né? E fico feliz também de saber que tem clubes interessados no meu futebol, né? Como o próprio Chelsea fez uma oferta ao Shakhtar em janeiro. E espero que eles possam fazer novamente, né? Mas a cabeça fica tranquila. E é só preocupar em jogar futebol. Tempos atrás também falaram no Corinthians, cara. Houve conversa nesse sentido, não? Que você saiba. Não. Que eu saiba, não. Claro que algumas pessoas falam, mas nada concreto. Bom, é o seguinte, nosso sorteio de hoje vocês vão ver aí uma camisa do Internacional e um exemplar do livro Brasil, Camisa Brasileira, um livro do fotógrafo Gilberto Perim, que tem texto do Aldir Garcia Chi, livro publicado pela editora Ar do Tempo. Sabe quem é o Chile aí, né? É o homem que inventou a camisa amarela. O ganhou autor um concurso, da camisa né? canarinha. É um livro muito bacana, mostra os bastidores do Grêmio Brasil. De Pelotas lá, no momento depois daquele acidente de 2009, assim, fotos carregadas de emoção, faz parte do nosso sorteio. De hoje a enquete é a seguinte, Vitor Biner, a gente gosta sempre de mirar o futuro. A partir de sábado, a nossa seleção brasileira começa a disputar uma série de amistosos, joga com a Dinamarca agora em Hamburgo no sábado. E a gente fez a seguinte, um pouco cáustica, é verdade, a enquete, mas perguntando o seguinte, qual o maior obstáculo do Mano Menezes? São esses amistosos, é o ouro olímpico ou é o José Maria Marim? Fazer a seleção jogar bem, eu teria uma quarta opção, mas dessas três é a Olimpíada. É a Olimpíada? Que ganhava disparada, até onde eu vi aqui. Eu não acerto uma enquete dessa, eu votaria no Marinho. Não, mas se ligar a Olimpíada, o Marinho não consegue mexer, eu acho. Na verdade, eu acho que tudo é obstáculo ali, entendeu? Uns maiores do que os outros. É salto triplo. Só que tá todo mundo aqui no Twitter pedindo os palpites para os Jogos da Libertadores. A gente vai ter que dar durante o programa. Daremos. Qual é o grande obstáculo do nosso técnico da seleção, Evair? Eu acho que o grande obstáculo dele é montar uma equipe competitiva, poder colocar dentro da cabeça do torcedor brasileiro que essa seleção vai decolar. Você acha que ele não corre risco se tudo der errado nesses amistosos? Que tem adversários treinador no Brasil, ele corre risco sempre, né? Ele está correndo risco toda hora. E ainda mais sendo treinador da seleção brasileira e a gente não está conseguindo ficar muito tempo em frente à TV vendo os jogos. E isso incomoda. Isso é verdade. E aí, William, diga, se você quiser, vou ter que dar uma colher de chá. Se você não quiser responder a enquete, quiser falar só como as pessoas encaram a nossa seleção e que imagem elas têm da nossa seleção nesse momento lá fora, também vale. Acho que a seleção, claro, humana no comando, tem muitos jogadores de qualidade, né? No Brasil hoje tem vários jogadores de qualidade, ainda mais no meio campo, que é na minha posição ali, tem muitos jogadores. Mas eu acho que a seleção pegando entrosamento aí, tiver bastante tempo para treinar, eu acho que a seleção vai conseguir as vitórias. Você jogou pouco, né, William? O William foi chamado para os jogos com o Gabão e com o Egito, não é isso? Em ambos entrou, mas jogou pouco tempo, minutos, né? Nos dois. Entrou nos dois 15 jogos. em cada um, então você tem meia hora de seleção brasileira. Eu pude aproveitar, né?
tentei fazer o meu máximo. É claro que 15 minutos não tem como, né? Quando você está pegando o ritmo ali do jogo, acaba. Então é difícil, mas acho que procurei fazer o meu melhor e estou esperando por mais uma oportunidade. Bom, é o seguinte, Vitor Bueno, daremos os palpites aí que os tuiteiros estão pedindo, mas vamos respeitar a história do inverno. Vamos começar pelo Palmeiras, pode ser? Deve. Bom, é o seguinte, Palmeiras e Atlético se enfrentam amanhã, né? O jogo que vai revelar o primeiro semifinalista da Copa do Brasil, já que a partida está marcada para 7h30 da noite na Arena Barueri. O time paulista leva vantagem de ter empatado por 2-2 em Curitiba, porque em caso de empate por 0-0, 1-1 fica com a vaga. No treino de hoje, o Filipão usou durante um bom tempo o Betinho no lugar do que seria do argentino Barcos, está suspenso. A confirmação do time, mesmo só na hora do jogo, o Filipão, que além do Barcos, também ficou sem o meia Daniel Carvalho, que foi vetado pelo departamento médico. E o Marcos Assunção falou com os jornalistas hoje, comentou o aviso da saída do Filipão no final do ano, declaração dada pelo treinador e que esquentou o ambiente na academia. Vamos ver. De repente, ele falou isso por esse motivo, de estar aqui tanto tempo e não ganhar, e sabendo que é um cara vencedor, um cara que ganhou muitos títulos. Aqui ele é ídolo por tudo que ele fez, por tudo que ele ganhou. Então, de repente, por isso. E se ganharmos a Copa do Brasil, fomos bem no Campeonato Brasileiro, isso é importante, tudo. Ainda faltam 6 meses, 7 meses aí para acabar o ano. Isso, muita coisa pode acontecer. Oi, Bahia. Como é que você tem filtrado essa história? Como é que você tem visto? Eu diria que a saída do Palmeiras é vencer a Copa do Brasil. Acho que qualquer resultado que não seja esse realmente vai tumultuar ainda mais o ambiente por lá. O Palmeiras tem essa característica, né? Você vê, o treinador vence o contrato dele só no final do ano. Já está se falando se ele vai ficar ou não. Então, no Palmeiras é tudo muito... Dessa vez foi ele que falou, né? E são coisas que corriqueiras dentro do Palmeiras. De repente, o Palmeiras ganha de 3, está tranquilo e, de repente, vem uma bomba, né? E isso é uma coisa que acontece muito no Palmeiras, e isso faz do Palmeiras um time que está sempre uma vitrine, né? Tem sempre alguém jogando uma pedra. E às vezes não vem do lado de fora, lá de dentro mesmo as pessoas dão um motivo para isso, né? Então o Palmeiras necessita de um pouquinho de tranquilidade para poder fazer com que ídolos como o Filipão possa dar sequência, possa ter um trabalho, possa adquirir, já tem a confiança do seu torcedor, mas tem de a confiança do torcedor? Será? Eu acho que sim. O palmeirense, a prova disso foi no jogo, eu estive lá assistindo, que o Palmeiras estava ganhando o jogo, começou a dar olé, começou a gritar olé, a torcida começou a gritar olé, o Filipão virou, pediu calma e o torcedor respeitou aquilo. Né? Então, isso prova que ele tem credibilidade com o palmeirense. E o palmeirense quer vê-lo vencer, mas, às vezes, ele mesmo dá o motivo para que haja aquela polêmica toda, né? Justamente pela maneira que é o Palmeiras. E o Palmeiras, às vezes, necessita um pouquinho de calma para poder seguir o seu curso normal, deixar de ser tão polêmico para poder... colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pela maneira como são os dois, né, vai? Porque de Filipão você entende também, né? Aquele período entre a vitória na Libertadores e a derrota no Mundial também foi um período que teve umas certas turbulências. Até queria que você falasse um pouco mais sobre aquilo, que o Filipão, em outras oportunidades, eu já ouvi ele falando que teve uma certa turbulência ali. Ele mesmo, eu ouvi dizendo isso mesmo, que esperava mais do grupo quando houve aquela transição de ser campeão da Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A gente entendia que nem mesmo chegando entre os 8 naquela oportunidade, talvez não estivesse além das nossas forças. Nós podíamos até não chegarmos entre os 8, né? Às vezes podia até passar isso para a gente, como quem está sentado num grupo, vendo um treinador falar, a gente poderia entender que o mais importante estava no final, né? Que era o Mundial, né? E, de repente, quando isso não aconteceu, realmente aí houve esse tipo de situação colocada, mas a gente entendia que era uma coisa bastante normal, porque o time vinha de muitos jogos, de muito desgaste, e ia buscar o seu maior objetivo, que era ser campeão do mundo. Ô, Vitor, tecnicamente não vai ser um jogo fácil, né? Então, pelo menos o Atlético Paranaense, jogando em Curitiba, foi muito ofensivo. Né? O Carrasco calou o Zezinho, que é o meia na lateral esquerda.
avançou bastante. Daquele lado estava o João Vitor, aí o João Vitor foi obrigado a recuar, o Cecil não pôde avançar. Aí o Filipão resolveu o jogo no intervalo, quando ele inverteu o lado em que o Palmeiras atacava, né? Colocou para jogar nas costas desse, e aí o Palmeiras começou a jogar melhor. Eu acho o time do Atlético um pouco frágil na defesa, mas é um time que vai para cima, perigoso. E é aquela história de tomar gols em casa, da parte emocional. Eu acho o Palmeiras favorito, Valdir. Eu acho que a chance do Palmeiras classificar é boa. Agora, tem um pouco de receio por causa da questão emocional, exatamente porque os jogadores não têm mostrado que sabem lidar com essas horas de decisão. Eu acho que o Palmeiras passa, mas eu acho que pode tropeçar nessa questão. Pergunta para o jogador, bicho ganha jogo, William? Depende do bicho, né? E depende do jogo, né? Você está recebendo em euro, qualquer bicho aqui vai ser pequeno. Não, eu estou falando isso porque hoje tem o painel da Folha traz essa informação. O Palmeiras vem pagando, em situações normais, R$2.000 de bicho. No final do ano passado, por exemplo, clássicos contra o São Paulo, Corinthians pagou 5. Dessa vez, se passar e ficar com a vaga, paga 15. Por isso que eu estou perguntando, ganha ou não ganha jogo, bicho? Depende, né? Acho que não. Ajuda um pouquinho. Ajuda, claro. Atrapalhar não atrapalha. Não, ajuda bastante, mas acho que a partir do momento que o jogador entra ali em campo, ele pensa somente na partida, né? Em vencer o jogo, né? Acaba até mesmo esquecendo da premiação. Acho que o mais importante é vencer primeiro. Né? É verdade, vai isso também. Qual que é o papel do bicho? Não, tem muitos jogadores, se tratando de time pequeno, que ele não é um time pequeno, né? Eu estou dizendo porque eu treinei agora um time pequeno e eu via que um aditivo. É muito grande, um aditivo muito grande. Lógico, para um jogador do Palmeiras, ele não precisa ficar se preocupando com o bicho. Mas, por outro lado, é sempre bom ter algo a mais ali. É bom saber que a diretoria está comprometido também com o negócio. Ou seja, está se predispondo a fazer algo que deixa abrir todo mundo um pouco a mão, pelo menos. Que deixa todo mundo feliz, contente. E é hora de gastar dinheiro com o bicho durante o ano, porque se não trouxer muitos reforços e não tem dinheiro para isso, o Palmeiras não vai brigar por vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Também não vai brigar por outro título. Então, a chance do Palmeiras ser campeão... Mas eu não acho que o Palmeiras tem um time ruim, assim, para não brigar... Mas tem um elenco abaixo, por exemplo, de Fluminense, Corinthians, Santos, São Paulo, até concordo Inter, com isso. Vasco... Mas o time do que o Palmeiras tem, a comissão técnica que tem, pela maneira que vem jogando, se deixasse só um pouquinho dessas polêmicas de lado, eu acho que poderia brigar um pouquinho mais. Porque não é... O problema é que não está conseguindo deixar polêmica. Exatamente. Se você for analisar peça por peça, o time do Palmeiras não é um time ruim, né? É lógico que mas não dá meias... no mano a mano esses elencos que o Vitor falou também, né? Os meias do Palmeiras mesmo estão sempre machucados, né? Já é um empecilho, né? De repente o time do Palmeiras engrena, faz algumas partidas muito bem, vence, aí vem uma polêmica muito grande, um empate, uma derrota, já traz o Palmeiras de novo lá para o início, para o final da fila. Isso é que faz o Palmeiras diferente. Nosso outro convidado pelo menos não se machuca, está perto de 200 jogos, tem feito uma média de 40 por ano, né? Mas qual é o segredo? É a idade, né? Não, acho que descansar bem, né? Descansar, se alimentar bem também, né? Para não ter nenhum tipo de lesão, né? Então eu procuro fazer isso. Depois dos jogos, é claro que ainda tem a adrenalina do jogo, você tenta dormir, não consegue, mas o importante é o descanso, né? Descansando bem, você consegue jogar bem as partidas e o maior número possível de jogos. O William está fazendo gol por lá, né? O William, inclusive, você fez um do jogo que deu o título do tricampeonato. E aqui no Corinthians, o pouco que você jogou no Corinthians, nas condições em que ele jogou no Corinthians, né? Foi alçado a titular numa fogueira, o time cairia para a segunda divisão, você conseguiu sair antes. Aqui uma das cobranças é que você não fazia gols, você acabou fazendo só 2 gols num jogo só contra o Atlético Paranaense e foi embora com esses 2 golzinhos marcados. Como é que foi essa tua evolução? Quer dizer, você não é propriamente um artilheiro, mas já melhorou bem, né, nesse aspecto? Com certeza, né? Claro que no Corinthians... posso dizer que não tinha um pouco de sorte também, porque chutava, a bola batia na trave, o goleiro pegava, a bola saía, né? E consegui fazer ainda 2 gols. E lá no Shakhtar as coisas clarearam para mim, né? Claro que aprimorei bastante, o jogador tem que sempre estar treinando, estar aprimorando, né? Então foi isso que eu costumo fazer lá. Bom, e vai o seguinte, a gente trouxe aqui no programa, e o Bi Ribeiro, que é nosso editor aqui, deu uma vasculhada no arquivo. O arquivo aqui é cheio de pérolas, você sabe. Deve ter muita gente imaginando essa hora que a gente ia trazer aqui, ia mostrar o gol que você fez na final da Libertadores de 99. Pois o Bi Ribeiro achou um gol que eu diria que é muito mais raro, na verdade não é um gol só não, é mais do que um. Marcado justamente numa Copa do Brasil, quando o Palmeiras tinha como adversário quem?
Atlético Paranaense, você lembra que jogo é esse? Não me Não? lembro, não me lembro. Vamos ver aí, com narração do Zé Góes. Vamos acompanhando a subida e descida dessa bola, na cobrança de Carlinhos. É o que acontece, bola fechada e o gol! Cuca! Mazinho cruzando. Bola no meio, cabeçada e o gol! E vai no segundo do Palmeiras, da confusão na defesa do Atlético. Dida. Adiantou demais, tem chance ainda. Mandou no meio, vai na cabeçada e o gol! E vai no cruzamento de Dida. Outra vez sozinho, bem colocado o Evair. A sobra de Gilson, levou, pé direito, completou, César foi, pegou e o gol! Insistiu a equipe do Atlético. Festa em Parque Antártica. Palmeiras continua na Copa do Brasil 92. Vence no estádio Palestra Itália. A equipe... Deu para recordar ou não? Agora sim. Não me lembrava desse jogo, não. Depois teve o Inter, estava numa bela fase, depois o título acabou ficando com o Inter, né? A gente viu ali, tem uma outra coisa que eu acho legal, a gente vai começar a falar do Corinthians também, e hoje, lendo o jornal, a internet, se fala demais de pênalti. A gente viu ali o cabeceio, como bem, acho que foi o Celso que falou para você, né? O cabeceio perfeito. Cabeceio perfeito. Foi por isso que eu fiquei com pouco cabelo, né? De tanto treinar no cabeceio. Aliás, uma pergunta óbvia, cabeceava de olho aberto, né? De olhos abertos, né? Com a testa na bola. Esse negócio do cabelo é só, mas tem que meter mesmo a testa. Porque ela aprendeu sozinho ou alguém te ensinou, vai? Não, o Guarani sempre foi algo assim que... Por isso eu tenho um respeito muito grande pelo Guarani, porque os treinamentos e o trabalho da base do Guarani era muito grande nesse respeito. Então, te ensina muito isso. Agora a tua jogada símbolo mesmo é a cobrança de pênalti, né? Quer dizer, a gente estava conversando, quantos ele perdeu, ele conta nos dedos de uma mão, né? Por ser 22 anos de carreira, são poucos pênaltis perdidos, né? Mas eu perdi, sim. É que, graças a Deus, eu fiz nos momentos importantes, né? No momento de decisão, então ficou marcado como se eu não errasse pênalti. Eu errei, sim, alguns pênaltis na carreira, e por ser 22 anos de profissão, até que são poucos. Sócrates, nosso saudoso ex-companheiro aqui, Puxa vivia vida. falando que ele perdeu um pênalti daqueles inesquecíveis e vivia falando pra gente que não tinha quem ensinasse o jogador a bater pênalti, que ele mesmo depois teve que descobrir sozinho uma maneira de não passar por essa situação de perder uma cobrança. Não, eu como treinador, eu tento direcionar, né? Lá dentro faz-se aquilo que ele achar melhor. Mas algumas dicas, bater a meia altura, né, cara? Que eu acho que já é uma coisa essas são coisas, né, que se não se pode. Não é o presidente que tem que bater, não pode bater a meia altura, né? São situações que você aprende desde lá da base, mas principalmente o pênalti é estranho porque você só adquire confiança para bater pênalti nos treinos. É o contrário, né? Aí, muitas vezes, em algumas jogadas, você adquire confiança jogando, batendo uma falta, cabeceando, fazendo gol, mas no pênalti não, porque se você errar um pênalti no jogo, já não te deixam bater o segundo. Então, ali nos treinos, você tem que procurar aprimorar, saber o que vai fazer e, logicamente, antigamente tinha poucas imagens, mas eu já analisava os goleiros, né, os adversários. E essa é uma coisa que fez com que a gente pudesse ter um pouco mais de êxito nos pênaltis. Quem que é o batedor oficial lá, velho? Sempre, a maioria das vezes, bate o Luiz Adriano, né? Ou o Fernandinho. Já bati 2 vezes, mas em amistosos. O treinador não dá muita moral pra mim bater Acertou? Não, Acertou? Não, fiz os Pô, dois. moral não tá sendo... Você não tá sem moral, né, cara? Não dá Você moral. Não pra isso, tá né? pedindo confete, né? Mas você gosta de bater? Não, no Às vezes até Corinthians- melhor não bater, cara. Não, gosto. Sempre, no profissional, em jogos, nunca tive a oportunidade de bater, no Corinthians, né? Mas na base sempre bati Era você pênalti. que batia. Eu que batia, sempre bati pênalti. Cheguei no Shakhtar, o treinador não acho que olhou Não pra mim. sentiu firmeza. Não sentiu firmeza, não. Deixa assim, tá bom. Mas também alguém te deu uma dica ao longo da carreira de como bater o pênalti? Ou valia o que o Magrão falava mesmo, que não tinha escola para pênalti? Não, acho que treinamento mesmo. Acho que treinando a cada dia você vai aprimorando, vai pegando jeito
bater, né? O Evair, antes da gente entrar no ar, falava em seriedade, né, Evair? No sentido de transformar o pênalti num... Como é que é aquilo que você falou, que o Neymar está aprendendo? Eu vejo o Neymar no início da carreira errando muitos pênaltis, né? Mas dava a impressão que, vendo assim os pênaltis que ele batia, que ele batia tentando fazer do pênalti um espetáculo, né? E jogar o goleiro para um canto, chutar no outro, né? E nunca, às vezes, não dá certo isso. Né? E eu já procurava, era mais direcionado, né? Coisa que o Djalminha fazia muito bem, né? Ele dá espetáculo nos pênaltis, né? Ele vai bater o pênalti e fica... O jornalista corneteiro diria que o Neymar estava sendo displicente, né? Ele foi uma elegância danada. Né? E o Neymar hoje já mudou o estilo dele, né? Já mudou o estilo, você vê que ele, os pênaltis que ele está batendo, ele está errando muito menos, né? Então está sendo mais direcionado, com muito mais competência. Tem muito corintiano aí, Vitor Bina? Corintiano? Tem alguns. Tem muito corintiano em todos os lugares, Vladimir. É verdade. Bom, a gente vai começar aqui. O Corinthians, você viu, ou deve ter visto pelo menos, ele estreou no Campeonato Brasileiro perdendo para o Fluminense por 1-0. A gente vai até rodar o gol aí do Fluminense contra o Corinthians. E também era um jogo, não era nem o Corinthians que a gente vai ver amanhã e também não era o Fluminense que um pouco antes vai entrar em campo para encarar o Boca. É a façanha da CBF, né? Que não dá um descanso entre os campeonatos estaduais e o nacional. Na Europa, quando começa o campeonato por pontos corridos, é uma grande festa. Aqui a gente tá todo mundo preocupado com reta final de Libertadores. Quer dizer, o brasileiro fica meio encaixado ali. E um jogo entre os últimos dois campeões deveria ser a baita partida. Foi talvez a mais fraca, né? Dos grandes da rodada. Uma das mais fracas. Porque o campeonato começou mal organizado. Só serviu para provar que os reservas do Fluminense foram melhores que os do Corinthians. Só. Você tem acompanhado o Corinthians, velho? Como é que tá, cara? Eu acompanho sempre. Sempre acompanho lá. Desde quando saí do Corinthians, sempre acompanho na E o que você está achando da campanha desse ano? Você acha que dá, cara? Sabe que os corintianos estão botando uma baita fé no time. O time é um time maduro, realmente joga com propriedade. Talvez na questão ofensiva realmente não seja o que a torcida queria ver, mas... A esperança sempre tem, né? Claro que todo corintiano sofre muito. Você vai sofrer amanhã? Sofre, né? Não tem jeito. Até o último minuto o corintiano sofre. E espero que o Corinthians vença amanhã, né? Como tinha esperança em 2006, você estava lá, não inscrito para a Libertadores, mas você estava jogando no Paulista e vendo o clima. Como é que é isso por dentro? Você sentiu o bafo da eliminação ali, né? É verdade. Acompanhei em casa, né? Pela TV. E a torcida do Corinthians se perder... Deu uma coçada na cabeça e imaginou mesmo como é que eu vou treinar amanhã, né? Derrubaram até alambrado aquele dia. É verdade. Contra o River Plate. Acho que o dia que o Corinthians vencer a Libertadores vai ser um mês de greve. Ninguém vai trabalhar em São Paulo. Isso acho que vai ser legal. Acho que mas todo o café com leite e um pouco manteiga de manhã, como diria o Chico Sá, vai ser o melhor de todos os tempos. Você acha que essa é a situação de maior pressão em um time hoje no futebol brasileiro? O Corinthians tem que ganhar a Libertadores? Maior até que do jejum do Palmeiras? Você acha que o Vasco vai explorar isso amanhã? O Corinthians vive tropeçando na emoção, várias vezes. Todas as vezes que o Corinthians chega nessa situação, acaba se tropeçando justamente naquilo que você disse, né? Na emoção, alguém é expulso, uma bola que deveria ser uma bola perdida, de repente se torna Toma um gol, tudo desanda, quando o time está bem. Eu acho que hoje em dia, com certeza, a maior pressão do futebol brasileiro é esse, né? Fazer com que o Corinthians seja campeão. Porque... Maior que aquela dos 16 do Palmeiras? Eu acho que sim, talvez sim. Sabe por quê? Porque é algo que não aconteceu já há anos e anos está perseguindo isso. Então, acredito que seja uma das maiores que exista. O jogador já entra pressionado, né? Por isso que eu falei que eu acho que o Vasco está ciente dessa ansiedade, entendeu? Imagina o jogo na metade do segundo tempo. E o Vasco tem jogadores extremamente experientes, né? Sabe muito bem os atalhos do negócio. Então, realmente é uma dificuldade grande. Mas eu vejo o Corinthians como um dos mais preparados para ser campeão da Libertadores. Então dá um palpite para amanhã, já que o Vitor Bene falou que a gente ia ter que dar palpite. Você tem um palpite para amanhã, vai? Eu vou torcer por empate, porque eu joguei no Vasco. Vou ficar em cima do muro. Tava demorando para você ser político, viu? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, uma questão também. O Tite já confirmou que o time vai ser o mesmo time que fez o jogo de ida, né? Que empatou no Rio. E aquela questão, o time joga sem o centroavante, vai. Né? Para você que foi um atacante de mão cheia, na verdade, de pé cheio, como é que você encara essa coisa? Mas ele joga sem um centroavante fixo, mas praticamente ele joga com 3 atacantes, com 3 homens de frente, né? Lógico que ter os dois dos lados tem aquela obrigação de voltar ali para marcar e às vezes não tem tanta força para chegar lá no ataque,
mas não deixa de ser um time ofensivo, né? Não faz tantos gols, mas não deixa de ser um time que libera os seus laterais para atacar, que faz com que os seus volantes joguem, que tenham meias de criação com chegada. Então, é um time que está aprendendo ou já sabe jogar. Como treinador, você apostaria numa formação dessa? Você não vê problema? Não. Eu aposto mais num homem de área com 2 atacantes e 4 no meio. Fazer jus à sua história também. O Corinthians teve o melhor desempenho defensivo no último Brasileiro, no último Campeonato Paulista e tem o melhor também da Libertadores. A questão no jogo é se o Corinthians tomar um gol. Porque essa é a questão. A ansiedade é para todo mundo, inclusive para o torcedor. E o Pacaembu também externa essa ansiedade. Sim, na diversidade também, o revés também pode acusar. O palpite do Celso, quem classifica? 1-1. Aí classifica o Vasco. Meu palpite é 1-1 também. É um resultado muito comum, muito normal pelas características dos dois times. 0-0 vai para os pênaltis. Mas não acredito que se repita o 0-0 idêntico, com papel carbono do último jogo. Agora, a justiça acho que seja um pouquinho feita... melhor que o Vasco, inclusive, mas eu acho que... mas na hora do jogo... Né? Na hora do jogo. Agora, a justiça seja feita. A gente falou em opção tática, nesse caso, não é opção tática do Tite, não só opção tática. É o que ele tem. Houve uma aposta no Adriano, que é a peça que falta nesse elenco, uma aposta furada, né? E agora tem que consertar o caminhão andando, né? Bom, só para completar, o Cristóvão Borges fez treino hoje, ao contrário do que a gente falava, que botou o time inteiro para cobrar pênalti, né? Até com um aproveitamento assim, bom na média. Falta o seu palpite, William. 3-0, Corinthians. Minha 3-0, ele não deixa o menos. Isso você quer fazer valer o seu game day. Bom, o William vai lá assistir o jogo? Vai lá no jogo? Vou. Vai, então um torcedor a mais. Então tá certo. Bom, o Cartão Verde faz um rápido intervalo. Na volta, entre outras coisas, vamos falar do São Paulo, que conquistou uma bela vantagem sobre o Goiás no jogo de ida, venceu por 2-0, tem tudo para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mesmo assim, está longe de desfrutar de um ambiente tranquilo. Cartão Verde volta já.